convidado de hoje, ele é tão diferenciado que ele mesmo escreveu aí a sua apresentação, que eu faço questão de ler o que ele falou sobre ele. E aí, no final, eu falo como eu carinhosamente apelidei. Bom, ele é mestre em educação, é bacharel e licenciado em filosofia, licenciado em letras português e inglês e técnico em processamento de dados. Pai da Heloísa, que apareceu aí agora há pouco. É educador, professor de várias coisas em vários lugares. É um eterno aprendiz de filósofo, computeiro profissional, ouvinte do bom rock and roll, cervejeiro caseiro e escritor nas horas vagas. E eu, Maiara, o chamo carinhosamente de mestre freiriano, porque também sou pedagoga, assim como o professor Edgar. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, Maiara, eu que agradeço o seu convite de poder estar aqui batendo esse papo com você, e inclusive em função desse título que você me deu de mestre freiriano, eu estou aqui com a minha camiseta do Paulo Freire. Gosto demais, é muito bom. Eu vi que em algum comentário do post que você fez, você falou que você não tinha nem roupa para essa entrevista, né? Eu tenho a minha aqui de mestre freiriano. Poxa, eu não tenho, eu tô de pretinho básico. Não, tranquilo. Bom, vamos lá. Além de ser uma honra, né, tê-lo aqui, por ser um professor, eu admiro demais, acho que é uma das profissões que eu mais gosto, que eu mais admiro, não só por também ter sido uma das profissões que eu escolhi seguir, é porque eu realmente acredito que a educação move montanhas, move sociedades, é o que faz toda a diferença em todos os espaços e em todos os tempos. Então, para começar, gostaria que o senhor comentasse em qual momento que o senhor decidiu, né, que você, desculpa, decidiu ser professor, e como que foi esse processo? Então, você está com tempo. Tô tá? com tempo. O programa tem umas 8 horas. Essa é uma questão interessante, porque eu inicialmente venho da área da computação. Eu tive acesso a computadores muito cedo, com 12, 13 anos. Meus pais, eu brinco que eu pedi uma mobilete e ganhei um computador. Né? Meus pais providenciaram esse acesso a computadores muito cedo, embora meus pais não tivessem a menor ideia do que era um computador e como funcionava. E assim, eu estou falando de um tempo pré-histórico, né? Eu estou falando ali da época que os dinossauros ainda viviam na Terra, né? Então, 1985, eu tinha 12 anos e a gente começou a mexer com computadores pessoais da época, eu e meu irmão. Então, o caminho natural foi... eu sempre fui autodidata na computação, né? Porque pensa que em 1985 a TV tinha 4 canais, né? Então, não existia internet, não existia nada disso, a gente aprendia meio que fuçando, meio que na raça. Então, o caminho natural foi ir para a computação. Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui fazer curso técnico em processamento de dados. Durante o curso, já comecei o meu estágio, e aí comecei a trabalhar com isso. Porém, eu concluí o ensino médio em 92, 91 para 92, se não me engano. Um ano antes de eu nascer, olha só. Então, tá vendo? Olha. E aí, o que acontece? Nessa época, trabalhar com informática era uma coisa muito exclusiva, né? Hoje, pipoca gente trabalhando com informática, né? Mas nos anos 1990, poucas empresas ainda usavam computador. Então, era um terreno, assim, que estava sendo desbravado. Era tudo mato ainda nessa época, né? Tudo. Não, eu costumo dizer, né, que eu não vi o dilúvio, mas eu pisei no barro, né? Quando eu cheguei aqui, ainda estava molhado o chão. Sim. E aí, o que acontece? A empresa que eu trabalhava, ela começou a representar um software específico de uma empresa norte-americana, e aí veio a dificuldade com o inglês. Todo o material técnico que a gente tinha dos programas de computador naquela época eram em inglês. Poucos softwares naquela época eram traduzidos para o português. Hoje não, hoje é fácil. Hoje você tem qualquer programa e ele é multilingual, ele está em todas as línguas. Então eu comecei a perceber que eu precisava de um inglês que ultrapassasse aquele que eu aprendi na escola. Eu, como todo mundo, estudou, teve inglês na escola, mas a gente tinha aquele inglês para o bom dia, boa tarde, boa noite, né? É o verbo to be, apenas. E aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar cursos de inglês aqui na minha cidade. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E nos anos 90, Sorocaba tinha 4 escolas de inglês. Né? Não existia também a cultura do ensino da língua inglesa, também ainda era uma coisa muito tímida naquele momento. Então, o que acontece? Eu comecei a procurar um curso de inglês, e aí, tentando encaixar esse curso dentro do meu salário de estagiário, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu vi 2, 3 escolas ali, estava tentando decidir entre elas, e aí, voltando para casa do trabalho, encontrei com uma amiga no ônibus, e ela comentando que tinha prestado vestibular, tinha passado no vestibular, toda contente, e ela tinha passado por curso de letras. Legal. E aí eu perguntei, mas o que você vai fazer no curso de letras? O que é o curso de letras? Ela falou, é para formar professor de português e inglês, né? Eu vou aprender a dar aula de português e inglês. E aí, naquele momento, eu me senti o Einstein, sabe? Parece que uma luz desceu assim, essa luz aqui, inclusive, agora do fundo aqui. Eu falei, pera lá, quanto custa o teu curso, a tua faculdade? Eu não lembro os valores na época, vamos dizer assim, um curso de inglês aqui em Sorocaba, naquele momento, anos 90, para ter 2 aulas por semana, para ter um total de 3 horas de aula por semana, 2 aulas de 1h30 cada uma, era algo em torno de, sei lá, R$200.
E a faculdade era 500 conto. Então, assim, era um pouco mais que o dobro. Mas eu pensei assim, mas pera lá, a faculdade vai formar um professor de inglês. Vai me dar uma, né? vai me dar uma profissão, além de tudo, né? E assim, eu tava naquele momento, né? Eu tinha meus 17, 18 anos ali, tinha acabado de concluir o ensino médio, estava trabalhando na área de computação. Então, na minha cabeça, fez muito sentido. Eu fui muito pragmático. Eu falei, não. Falei, por que eu vou pagar duzentão por 3 horas aula durante 3 anos para fazer básico, intermediário e avançado se eu posso fazer uma faculdade? Aí eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Sim. Porque meus pais cobravam faculdade da gente, né? Vai fazer o quê, né? Então eu já faço a faculdade, aprendo inglês e vamos embora. Então assim, eu escolhi o curso de letras não porque eu queria dar aula, porque eu queria aprender inglês. Maravilha. E aí eu fui todo contentão lá, prestei o vestibular, teve uma segunda chamada desse vestibular. Aí eu prestei, consegui passar e comecei a fazer o curso de letras, todo contentão ali do tipo, vou aprender inglês, né? Primeira aula foi de gramática normativa da língua portuguesa. Nossa. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Eu teria fugido já dessa daí. Eu fiz letras também, mas eu teria fugido se tivesse começado por gramática. Então, aí a segunda aula foi de linguística. Eu falei, cadê o inglês? O inglês ia ser só na quinta-feira. Peguei o horário e falei, nossa, inglês é só na quinta. Mas tudo bem, vamos lá, sou brasileiro, não desisto nunca, né? E aí, na quarta-feira, as 2 últimas, latim. Eu falei, nossa senhora, agora, né, o que eu tô fazendo aqui? Mas, tranquilo, fui me envolvendo com o curso, né? Foi um processo interessante. E aí, foi bacana porque, claro, eu aprendi inglês. O inglês que eu precisava para ler livro técnico, eu já, no primeiro ano, com as matérias de gramática da língua inglesa e estudando por fora, resolveu o meu problema lá na informática. Mas, gradativamente, eu fui aprendendo coisas sobre didática, coisas sobre como a linguagem funciona, que modificaram o meu mundo. Porque eu era, antes de chegar no curso de letras, um nerdão. Eu era o cara do computador, eu era o cara que trabalhava igual o Gilbert, numa baia, programando em Dataflex, num monitor que só tinha 2 cores, preto e verde, né? Num computador pré-histórico, movido a carvão, não existia rede, não tinha nuvem, não tinha nada, eu gravava em disquete. Sim. E assim, a minha interação com outras pessoas era monossilábica. Era oi, sim, ok, beleza. Então assim, eu sempre fui um adolescente mais introvertido. Então o curso de letras, a faculdade em si de letras, ela foi me abrindo horizontes. E quando eu saí desse estágio, eu fui trabalhar por conta. Né? Eu terminei o meu estágio e aí eu fui prestar serviço para outras empresas, na área de informática. Só que daí eu comecei a perceber que o que eu aprendia lá em letras, em termos de didática, por exemplo, né, do como ensinar, era uma grande vantagem para mim, porque eu comecei a prestar serviço da área de informática para escritórios de advocacia. Então eu ia lá, implantava o sistema, criava lá uma redinha local, colocava as ferramentas, só que tudo era muito esotérico naquela época. Então, para um advogado usar o WordStar, ele tinha que decorar, saber comandos do tipo Ctrl+W+SX. Né? Ia usar o Lotus 123, era @svx, não sei o quê. Sim. Então, eu comecei a perceber, eu já estava no segundo ano da faculdade, que a didática era uma coisa bacana para eu ensinar informática. Né? Então, assim, o meu diferencial no atender o cliente, em relação a outros colegas que faziam o mesmo serviço, era assim: a hora que eu sentava para explicar para o advogado como é que ele ia fazer o processo de usar o WordStar salvado numa pasta da rede e depois tentar mandar isso para um servidor de impressão, eu conseguia explicar isso numa linguagem que ele entendia. Legal. Né? Os meus colegas, né, eles ainda estavam num nível pré-histórico que era assim: aperta ESC. Por quê? Porque é para apertar ESC. Né? Ele não sabe, aquela coisa, né, Sim, robotizada, é uma coisa meio robotizada, né? Isso, exatamente. E aí, eu fui gostando do curso de letras, ele foi me trazendo uma série de aberturas de visão de mundo. No terceiro ano, eu passei a participar do grupo de teatro da faculdade, que é um grupo de teatro universitário, e aí o teatro me fez sair dessa introspecção. Então, se hoje eu consigo falar eu falo assim, se eu tiver que dar uma palestra amanhã, para um auditório com 5.000 pessoas, ou com 2, para mim, dá na mesma, eu consigo falar de boa, mas o teatro me deu essa habilidade. Né? O teatro me fez perder a vergonha, me fez perder uma série de introspecções, né? E aí, no último ano da faculdade, quando eu estava... Eu fiz a faculdade e sempre continuei trabalhando com informática. No último ano, eu era encarregado do setor de informática. Naquela época, a gente chamava de CPD, Centro de Processamento de Dados. Tá. De um hospital aqui na cidade de Salto, que é uma cidade aqui próxima de Sorocaba. E eu me formei, não fiz o meu estágio, porque eu não tinha a intenção de entrar e dar aula. Eu falei, o estágio eu vou deixar para fazer mais para frente. E não era obrigatório nessa época? Não, era obrigatório, mas eu podia concluir o curso e deixar o estágio para fazer no ano seguinte. Porque como o curso era noturno e muita gente trabalhava durante o dia em outras áreas, a gente tinha a opção de concluir o curso e deixar o estágio. Eu acho que na época, acho que a gente tinha até 2 anos para
concluir as matérias para fazer o estágio. Eu falei, eu vou deixar isso para lá, nem sei se eu vou fazer o estágio, enfim. Mas o que acontece? Eu trabalhava nessa empresa, me formei, e eu me formei em dezembro de 95, em maio de 96, me convidaram para dar aula de informática no curso técnico de um colégio aqui de Sorocaba. Legal. No curso de processamento de dados, na época, depois virou técnico em informática, Sim. de uma linguagem de programação que eu trabalhava nessa época. E eu aceitei, e aí comecei a lecionar na educação formal, né, no ensino médio técnico, e comecei lecionando informática. Sim. E aí, toda a minha bagagem porque é aquela coisa, eu era um computeiro, como eu falo, né, eu era um cara da TI, de computação, mas que tinha uma formação didática, que tinha uma licenciatura. Né? Embora a minha licenciatura fosse para ensinar inglês ou português, eu costumo dizer até hoje que o superpoder do professor é ensinar. O que eu vou ensinar é contingente. Né? Então, assim, eu sei bastante de informática e eu sei como ensinar. Eu juntei essas duas coisas e aí nesse colégio eu fiquei 10 anos. Né? Dando aula de vários componentes da informática. Nos últimos 3 anos que eu estive lá, eu fui coordenador do curso, enfim. Então eu tive toda uma progressão ali dentro da educação. E durante esses 10 anos eu vivi a vida dupla. Durante o dia eu trabalhava com informática, à noite eu dava aula de informática. Por isso que eu sempre fui imune àquela piada infame que aluno faz. É assim, professor, você trabalha ou só dá aula? Eu dizia assim, não, eu trabalho durante o dia e dou aula à noite. Né? Legal. Então, assim, como é que eu caí, né? Tudo isso para responder uma pergunta simples, né? Como é que eu escolhi ser professor? Eu não escolhi, né? Eu caí nessa coisa do ser professor, mas por conta dessa trajetória no curso de letras, acabei, em algum momento, entendendo que o meu barato era dar aula mesmo, né? E aí comecei a expandir os meus horizontes. Foi o momento em que, em 2000... o que eu quero saber, justamente, da filosofia. Isso, então. Aí, em 2003, eu era coordenador do curso de processamento de dados, eu lecionava lá uma série de componentes, de disciplinas, e uma das disciplinas que eu lecionava era a lógica de programação. E aí, para tentar ensinar melhor lógica de programação para os meus alunos, eu comecei a estudar mais os fundamentos da lógica. E quando você entra nos fundamentos da lógica de programação, você vai descendo ali, você vem dos matemáticos que fundamentam a programação ali, né, o Turing, o von Neumann, enfim. Aí você vai pegar o Blaise Pascal, o Babbage, até que você vai chegar no Aristóteles. E esse foi o meu caminho, né? Eu fui um dia, bom, para entender de onde que nasceu a lógica. Aí eu chego no Aristóteles e falo, não, isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito mais legal que computação, né? E aí foi o momento que eu comecei a me interessar muito por filosofia, de forma autodidata ainda, até o momento que eu cheguei assim, não, eu quero entender mais sobre isso. Né? Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de aprender e quando algum assunto me cativa, eu vou às últimas consequências. Né? Então eu falei, quer saber, eu vou voltar para a faculdade e vou fazer filosofia. Então em 2003, eu, professor já há 7, 8 anos ali, voltei para a faculdade, fui fazer o curso de filosofia. O curso era de manhã, era no período da manhã, então isso me facilitava muito, porque eu dava aula à noite, eu tinha as manhãs livres. Comecei a fazer o curso, fui me apaixonando cada vez mais pela filosofia dentro do curso. E aí aquela coisa, como era a minha segunda graduação, eu já era um aluno muito mais preparado para isso. Né? Eu já estava com os meus, sei lá, 30 anos. Então, eu levei o curso muito mais a sério do que eu levei o meu de letras, quando eu tinha 18. Né? Então, eu fui me envolvendo com os conteúdos, com os professores, até que o curso de filosofia me levou para o mestrado, porque um dos professores do curso, ele falou para mim, olha, tem um professor lá do mestrado que está querendo um aluno de filosofia para fazer um projeto de iniciação científica no mestrado. Legal. Eu falei, bacana, eu fui lá, conversei com ele, e aí a gente acabou se acertando, eu comecei a fazer essa iniciação científica estudando um filósofo específico, e isso me levou para o mestrado. E foi nesse momento que eu comecei a sentir a necessidade de parar de dar aula de coisa técnica e dar aula de coisa humana. Né? E aí eu falei, não, eu quero começar a dar aula de filosofia. Eu quero começar a dar aula dessas coisas aqui, que eu acho que é mais bacana isso aqui. Era mais desafiador para mim. Não que a informática não fosse, mas a informática para mim já era, naquele momento, carne de vaca. Eu entrava para dar uma aula, eu não precisava planejar a minha aula. Né? Já estava tudo na cabeça. Sim. E filosofia não. Filosofia era um mundo novo ali. Então, em 2005, eu concluí a filosofia e já comecei como aluno especial no mestrado. E no mestrado, eu tinha uma colega de curso, que também estava começando, que o marido dela já era professor na universidade, ele estava deixando umas aulas na universidade, porque ele estava sobrecarregado ali de horário e tudo mais, e ela falou, cara, você não quer assumir essas aulas? Porque como eu já era formado em letras, eu já tinha uma graduação, né? E eu falei, vamos conversar lá. E aí fui conversar com o coordenador e assumi as aulas na época eram aulas de filosofia e
O nome da disciplina era meio estranho, acho que era Introdução ao Pensamento Filosófico, alguma coisa assim, e Sociologia, no curso de Administração de Empresas. Eu tive essas disciplinas no curso de Pedagogia. Então, aí o que acontece? Eu caí no curso de Administração de Empresas para dar aula de humanidades, de componentes que dialogavam com a filosofia, a sociologia, a antropologia. E aí foi o momento que eu fiz essa virada. Eu deixei minhas aulas no técnico e assumi aulas no ensino superior. Assim, crente que eu ia me livrar da área da computação e me dedicar exclusivamente à área de humanas. Então, porém... Perdão. Então, não, o senhor começou, ao invés de começar ali com os menores, fundamental, anos finais, né? E ensino médio, o senhor foi primeiro para a graduação, dar aula na graduação e depois que vai chegar esse momento dos menores. É isso? Na verdade, eu já dava aula para o ensino médio. Sim, nesses 10 anos. No técnico. Né? No técnico, exatamente. Perfeito. No técnico, e é importante que o técnico misturava muito, né? Porque no técnico tinha gente mais velha, tinha gente mais nova e tudo mais. Sim. Mas sim, esse foi o caminho. Eu fui do ensino técnico para o ensino superior. Perfeito. Cheguei no ensino superior, nessa faculdade, nessa universidade que eu entrei para dar aula de filosofia e sociologia. 2 semanas que eu estava lá trabalhando, eu encontro um professor que tinha trabalhado comigo no curso técnico, que dava aula nessa faculdade no curso de ciência da computação. Ele falou: oi, Ricardo, você está por aqui? Eu falei: tô. Você está dando aula onde? Eu falei: tô dando aula de administração. Mas do quê? De filosofia. Ele: como assim filosofia? Eu falei: aí toca, você está com tempo? Senta aí. Ele conta toda a história, né? Que eu cheguei na filosofia. E ele: cara, mas a gente está precisando de alguém lá na ciência da computação. E aí eu não tive escapatória. Né? Então, assim, eu mesmo na universidade continuei dando aula de componentes técnicos no curso de ciência da computação, sistemas distribuídos, e dando filosofia no curso de administração. E aí, eu tinha deixado as aulas do técnico. Nessa universidade eu fiquei 15 anos, né? Durante 15 anos eu trabalhei, a minha casa era o curso de administração de empresas, por onde eu entrei, e ali eu fui ampliando as minhas disciplinas, concluí o meu mestrado em 2008, e aí a partir de 2008 eu deixei de trabalhar com informática, porque até então eu fazia meus trabalhos implantando sistemas Linux aqui, fazendo uma consultoria ali, mas a partir de 2008 eu falei: agora eu entendi que eu sou um educador. E aí eu comecei a trabalhar com a educação no ensino superior, mais ou menos ali por volta de 2010, a faculdade onde eu fiz letras, a universidade onde eu tinha feito letras e depois feito filosofia, e onde eu tinha feito meu mestrado, me convidou para dar aula no curso de filosofia. Legal. Porque um professor, que tinha sido meu professor de lógica lá na filosofia, o Carlos Gonzalez, ele acabou mudando de cidade, ele passou num concurso para uma universidade federal, e ele foi para Minas, se não me engano, na época, e a cadeira ficou em aberto, e aí alguém, né, não sei por quê, achou por bem me convidar para dar aquela disciplina. E aí, para mim, foi um momento muito bacana, porque assim, eu fui ser professor do curso que me formou, na disciplina que me levou para o curso de filosofia, que era lógica. E aí, no curso de filosofia nessa universidade, eu fiquei 10 anos, né? Então, foi uma longa trajetória. E nessa universidade onde eu entrei para dar aula na filosofia, logo na sequência me convidaram para dar aula na pedagogia, dar aula de filosofia da educação. 3, 4 anos depois, eu participei de um processo interno lá e eu fui ser o coordenador do curso de letras. Legal. Então, veja que bacana, que para mim é bacana essa história, porque assim, eu costumo dizer o seguinte: se lá em 1995, 93, quando eu comecei o curso de letras, se o Edgar do futuro aparecesse para mim e falasse: ó, camaradinha, você daqui 22 anos, você vai ser o coordenador desse curso, e você vai ser chefe desses professores, porque alguns dos professores estavam lá ainda. Se o Edgar do futuro aparecesse falando isso para mim, eu ia falar: mano, ó, eu não sei o que você bebeu, mas eu quero um gole, porque o negócio é bom. Porque era inimaginável isso. Sim. Então, assim, essas foram as minhas transformações na área acadêmica. Eu me reconheci, o curso de pedagogia foi uma grande escola para mim, porque eu comecei a perceber que eu precisava ter um cuidado muito grande, porque quando você forma professores, né, não que formar administradores não seja importante, não que formar cientistas da computação não seja importante, mas quando você forma professores, você está com uma responsabilidade muito grande. Né? Você já passou por uma licenciatura, 2, né, pedagogia e letras. Então, eu comecei a entender assim: não, pera lá, eu preciso ter muito rigor conceitual daquilo que eu falo. Né? Então, assim, eu não posso trazer aqui eu não posso dar uma aula meia boca aqui. Não que eu desse uma aula meia boca lá na administração, mas lá eu tinha domínio do conteúdo. Né? Eu dava aula de coisas que eu dominava. E na pedagogia eu comecei a pegar disciplinas que eu precisava me esforçar mais para dominar. Então, foi o momento que eu me reconheci como um educador pleno. E aí eu tive o privilégio de receber da minha coordenadora lá do curso de pedagogia o componente filosofia da educação brasileira. Que legal.
que era um componente que trabalhava basicamente os pensadores da educação ali do período positivista, né? Você vem ali do começo ali do século XX, Fernando de Azevedo, enfim. E aí, do nada, né, essa disciplina me cai no colo e 70% dela era o quê? Paulo Freire. E Eu aí, amo! Meu grande amor da educação. exatamente. E aí o que acontece? Eu já conhecia o Paulo Freire das minhas licenciaturas, Sim. mas eu fui me especializando, lendo cada vez mais a obra do Paulo Freire, enfim. O Paulo Freire sempre fez muito sentido para mim como educador, enfim, a filosofia da educação do Paulo Freire sempre fez muito sentido para mim. E aí eu acabei, no curso de pedagogia, sendo o porta-voz do Paulo Freire. Por isso, então, mestre assim, freiriano, não tem como exatamente, ser. não tem como fugir, não tem como fugir. Né? Isso sempre traz consequências que são positivas e negativas, né? Porque quando a gente fala de Paulo Freire, existe uma grande massa de pessoas que nunca leu, nunca ouviu falar, e fala bobagem, enfim. Então, era um desafio. Dentro do próprio curso, eu encontrava, às vezes, a resistência ao pensamento freiriano, né? E o meu trabalho ali não era convencer as pessoas se o Paulo Freire é bom ou não, enfim, o meu trabalho era destrinchar o pensamento dele. Se a pessoa vai usar isso para frente ou não, é problema dela. Né? Eu costumo dizer, quando falam para mim essa coisa de, porque professor é doutrinador, professor, né? Eu falo, mano, eu não consigo convencer meu aluno a ler 2 páginas, que dirá fazer o cara ler o Manifesto Comunista. Exatamente. Eu falei, de onde vocês tiraram essa ideia que eu tenho esse poder de fazer, não, vem aqui, você vai, pá. Exatamente. Não existe. Eu também nunca isso... entendi isso. Também, pra mim assim, gente, vocês não lidam, vocês não sabem o que lidar com adolescente. Pra vocês falarem um absurdo desse. E mesmo com adulto. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse esse poder de mudar a cabeça da pessoa, de doutrinar a pessoa, eu ia falar, viu, me dá 10% do seu salário aí, mano. Exatamente. Mais negócio. Por que eu vou falar, não, leia fulano, leia ciclano? Não. É o seguinte, abre a carteira aí e tira 10 dá pra mim. Sim. Nunca consegui fazer isso. Tentei. Já tentei. Eu falei, pessoal, quando eu termino uma aula, às vezes eu falo assim, aí, dúvidas, né, questionamentos, doações em piques, dinheiro. Né? Nunca jogaram uma moeda para mim depois de uma aula. Né? Mas enfim. Então essa é a minha trajetória, que mistura a educação, a computação, enfim. Então... E aí, num dado momento, só para a gente chegar no balaio de gato que eu me encontro, né? Num dado momento, sendo formador de professores, porque daí eu comecei a trabalhar com outras graduações. Comecei a dar disciplinas no curso de História, no curso de Filosofia, no curso de Letras, já dava na Pedagogia, no curso de Geografia. E aí eu comecei a pensar assim, pera lá, mas como é que eu posso ser um bom formador de professores se eu nunca dei aula, por exemplo, no Fundamental? Sim. E aí eu comecei a ampliar minhas oportunidades, comecei a pegar aulas de filosofia no ensino médio, depois acabei pegando algumas aulas de história no Fundamental, anos finais, né? E aí quando eu fui dar aula para 6º ano, né, o equivalente à antiga 5ª série, eu pensei assim, meu Deus do céu. Eu falei, parece que nada do que eu tinha estudado aí, eu já era professor. A primeira vez que eu fui dar aula para um 6º ano, eu já tinha uns bons 20 anos de sala de aula. Nossa, bastante. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, isso aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno na Terra. Bom dia, pessoal, meu nome é Edgar. Qual a sua altura? Quantos anos você tem? Quem é a sua esposa? Você tem filhos? Tem filha? O que você gosta? Quem você torce? Qual cor você tem? Que cor você gosta? Eu falei, meu Deus, parou. Vocês perguntam, não deixa eu responder. E aquela coisa, aquela efervescência da molecada. Exatamente. E contrariando todas as expectativas, eu gostei daquilo. Eu falei, nossa, é muito mais legal dar aula para molecada. É muito mais difícil, é muito mais desgastante. Mas no fim do dia, é muito mais bacana dar aula para essa molecadinha do que às vezes para o cara que está lá na faculdade, né, que está sentado lá no fundão, que está pouco se lixando do que você está falando e que pode levantar a qualquer hora e sair, enfim, ir embora, mas ainda assim resolve ficar lá na aula olhando para você com aquela cara de quem não está gostando do que está ouvindo. Né? Então, assim, eu cheguei num ponto da minha carreira como professor que na mesma semana eu dava aula no Fundamental 2, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Na mesma semana. Então, assim, segunda-feira eu estava dando uma aula de História do Brasil para o 7º ano, na quarta eu estava dando aula de Filosofia para o médio, na quinta eu estava dando aula de Governança Corporativa na Administração de Empresas e no sábado eu estava dando aula na pós-graduação de Didática do Ensino Superior. Então, assim, eu navegava em todos esses campos. Então, para mim, isso foi uma experiência muito enriquecedora. Né? E aí veio a pandemia e meu mundo ruiu. Aí veio a pandemia, perdi todos os meus empregos, né? Eu sempre fui o Júlio, eu sempre tive mais de um emprego. Sim, professor, né? Geralmente é isso mesmo, né? Minha esposa sempre teve o privilégio de falar, meu marido trabalha em 2 empregos, em 3 empregos, eu posso sair disso aqui a hora que eu quiser. Né? Sua esposa também é professora? Não, minha esposa é jornalista. Ela é da área de comunicação, é jornalista, atualmente trabalha com marketing, nunca transitou pelo meio acadêmico. Certo.
E então o que acontece? Com a pandemia, a oferta de aulas caiu drasticamente. Eu fui desligado de uma universidade logo no comecinho de 2020, fui desligado da outra no meio de 2020, e embora eu tivesse um lastro financeiro ali, porque numa eu estava há 15 anos, na outra eu estava há 10, então embora eu tivesse ali um lastro financeiro do Fundo de Garantia e tudo mais, né, a gente estava num momento de desesperança muito grande. Sim, né? generalizado, né? Sim, na família da minha esposa, logo nas primeiras semanas do lockdown, quando todo mundo, né, tinha que ficar em casa, um primo da minha esposa, de 40 anos, morreu naquela semana, então, de Covid, enfim, naquele momento em que não podia ter velório, o corpo era enterrado num saco de plástico, numa vala comum, enfim, então isso tudo fragilizou muito o nosso convívio ali. Aí veio o desemprego, a falta de perspectiva, né? Quando que vai acabar isso, né? Acho que 2020 foi um ano complicado para todo mundo. E ter sido arrancado da sala de aula foi um processo doloroso para mim. Porque, assim, 2020, eu era professor já há 24 anos, 25 anos, mais ou menos. E, de repente, eu me vi ali, né? Sem nada para fazer, sem aluno para trabalhar, né? Tentei até achar que aquilo seria o meu ano sabático. Bom, ano que vem tudo melhora e tudo volta, mas aí o problema é que a pandemia acabou, só que as aulas não voltaram, né? Porque daí as universidades viram que era muito mais negócio deixar o aluno em casa, né? E gravar uma aula, e deixar um professor dando aula para 500 pessoas. E aí Mas é até interessante, né? O senhor tá comentando sobre isso, realmente aconteceu isso na pandemia, mas eu tenho visto uma crescente, inclusive ali no LinkedIn, né, que a gente tá todo dia, uma crescente de pessoas buscando professores, né? Recrutadores postando, coordenadores postando. Todo mundo tá desesperado atrás de professor. Tenho visto isso desde o começo do ano e em diversos momentos, porque geralmente escola, universidade contrata em início e meio e fim do ano, né? Aqueles períodos de... entre os semestres. Exatamente, entre os semestres. Então, eu tenho visto uma crescente nesse sentido. E também tenho percebido que são disciplinas muito... que em algum momento aí se perdeu o valor, que pararam de dar valor, né? Com reforma do ensino médio, um monte de coisa que ficou perdida no meio do caminho. Então, assim, eu tenho visto muita vaga, pessoas procurando professor de filosofia para ensino médio, professor de matemática, que, gente, é uma das disciplinas fundamentais. Então, assim, eu tenho visto uma crescente nesse sentido. E não sei se será esse o momento, eu espero que seja, o momento de começarem a realmente valorizar o professor, de remunerar melhor os professores, porque eles estão percebendo, as escolas, enfim, estão percebendo que estão perdendo profissionais. Sobre essa questão, eu sempre comento que a gente está muito próximo, talvez, de um apagão de professores. Né? Porque, veja só, se você perguntar para as pessoas, né, que você conhece que têm filhos, que estão em idade, por exemplo, do ensino médio, pergunte para quantas dessas pessoas elas querem que seus filhos sejam professores. Ninguém, né? Pergunte para os alunos do ensino médio quantos querem cursar uma faculdade que forma professor. Exato. Então, a gente vive um momento em que o descaso com a docência, que é um problema estrutural no Brasil, né, ele está nos levando a um momento em que você vai ter um apagão de professores, porque, por exemplo, a universidade onde eu lecionei filosofia, onde eu fiz filosofia, eu saí de lá em 2020, né, quando começou a pandemia. Eu saí de lá, não, eu fui desligado de lá por conta dessa questão. E, por exemplo, nessa época, o curso de geografia já tinha fechado, porque não formava turma. Né? O curso de história estava ali na corda bamba. Os únicos cursos que tinham um fluxo maior eram pedagogia e filosofia, mas filosofia porque filosofia é um curso necessário para a formação de sacerdotes. Né? A Igreja Católica, para formar um sacerdote, ela tem um percurso que é filosofia, depois a teologia, depois o ordenamento. Então, como Sorocaba tem uma diocese que concentra muita... Desculpa. Essa questão do ordenamento, né, que o senhor comentou, é uma graduação, uma pós-graduação, é o quê? Não, o ordenamento é quando ele recebe o sacramento para ser sacerdote. Dentro da igreja mesmo, tá. Isso, dentro da igreja. Perfeito. Mas para o candidato a sacerdote poder chegar nesse estágio do ordenamento, quando ele faz os seus votos como sacerdote, ele precisa ter cursado filosofia, precisa ter cursado teologia. Então, como Sorocaba tem uma diocese que cuida da região metropolitana, aqui, Itapetininga, Itapeva, Itu, Salto, tudo, então a gente tinha muito fluxo de alunos de filosofia por conta do seminário, dos seminaristas, né, os postulantes a padre, a freia, o que fosse. Certo. Mas os outros cursos estavam perdendo alunos, né, eu tinha colegas, professores que atuavam em outras instituições, onde curso de letras foi fechado porque não tinha aluno, curso de história foi fechado porque não tinha aluno. Então, a gente está hoje vivendo o quê? Um momento em que, bom, quando o Edgar se aposentar, quem que vai dar aula no lugar dele?
né? Quando a professora Zulmira de matemática se aposentar, quem que vai dar aula no lugar dela? Sim. Né? Enquanto esse problema é na escola do pobre, Tá tudo é na bem. escola pública, Tá tudo bem. veja bem, agora, em algum momento, vai faltar o professor de matemática, o professor de história, o professor de língua portuguesa no Colégio Bandeirantes, né? Então. No Umpuel e Domus. E aí, quem que Então. vai assumir essas aulas? É né? isso, é uma coisa que eu me pergunto todos os dias também. E quando eu vejo, justamente, a escola particular buscando esses professores, eu falo, a coisa já não tá legal. Não, exatamente, exatamente. A coisa não tá legal. É aquela situação. Quando começar a colocar em risco a formação, né, do moleque ali de classe média, classe média alta, enfim. Porque eu não digo nem o cara que é milionário, ele vai mandar o filho estudar nos Estados Unidos, na Sim. França, no Canadá, sei lá eu onde, né? Mas a gente vai ter vários educadores aí que estudam essa relação da educação com a economia, colocam essa questão desse apagão de professores, né? Sim. Então esse é um problema. E aí, um pouco do que eu faço até nas próprias redes sociais, para a gente não ficar só falando aqui de educação, Sim. é meio que provocar isso, né? É meio que... E aí, se a gente não fomentar as pessoas a querer ser educador, a gente não vai ter mais educadores. Né? Então, é a mesma coisa que dizer assim, se ninguém tiver disposto a ser médico, e aí a medicina morre, né? E aí a gente está falando de uma questão que é muito importante, porque o processo de alfabetização, as pessoas falam muito, né, hoje que porque o Brasil tem índices ruins aí de desempenho escolar e tudo mais, e realmente existe esse déficit, mas espera lá, e a gente vai resolver isso pagando mal o professor? A gente vai resolver isso dizendo que professor é cidadão de segunda classe? A gente vai resolver isso dizendo que para dar aula qualquer um serve? Quer dizer, na minha cabeça fica é meio paradoxal isso, né? As pessoas cobram uma educação primorosa, né? Mas elas não defendem quem é o agente dessa educação primorosa, né? Então é uma coisa que realmente o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, mas não pela sua genialidade, mas às vezes pela sua estupidez de desdenhar daquilo que é a profissão que vai garantir o futuro das futuras gerações. Né? Então é meio maluco isso. Bom. E eu tenho cada vez mais direcionado a minha carreira acadêmica por isso. Por isso que hoje eu prefiro dar aula para o fundamental e para o médio. Eu prefiro trabalhar com a molecadinha, porque a minha contribuição maior está lá. Né? Se essa molecadinha, daqui 15 anos, pensar um pouquinho melhor no sentido de valorizar a própria educação, eu já me considero uma pessoa assim realizada na vida, né? Porque eu não vou mudar a cabeça do cara de 50 anos que está aqui, né? Não é esse. Não, essa pessoa eu vou provocar, eu vou cutucar ela. Mas hoje eu vejo que, como professor, a minha contribuição maior é com os pequenos. E justamente por isso que a gente está falando, porque ninguém quer fazer isso. Exatamente. Bom, aproveitando que Dona Heloísa está por aí, conte como que é ser pai, quais são as dificuldades e as facilidades, as principais, em ser pai, na paternidade, em tempos assim tão difíceis, digamos. Não, vamos lá. Primeiro, essa criaturinha aqui, a Heloísa, ela não foi planejada. Né? Eu fui pai aos 45 anos de idade, no momento da vida que eu achava que eu já não seria mais pai. E fui pai depois de quase 30 anos, sendo o tio de milhares de outras pessoas. Né? Então, o tio Ed é aquela coisa, eu convivi muito. Oi? Pode ir lá. Pode ir lá. Ela tá me perguntando se ela pode trocar de roupa. Eu falei, pode ir lá. Depois você pode ir brincar. Olha que bacana. Ela escreveu aqui no papel assim, não sei se vai aparecer. Ela escreveu, vou procurar roupa. Ah, que bonitinho. Porque ela tá de pijama. E aí ela quer trocar de roupa porque ela quer descer no parquinho. Eu falei, pode ir, filha. Legal. Férias escolares. Então o que acontece? Eu descobri que eu seria pai já aos 45 anos. Na época, eu e a minha esposa, a gente namorava já há 2 anos. E um dia a gente estava voltando de uma viagem para a praia, parou lá no supermercado para comprar algumas coisas para comer. E ela falou assim, na farmácia, daqui a pouco a gente se encontrou no estacionamento, ela com uma cara assim meio... De assustada? De assustada, meio lacrimejando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, tô grávida. Eu falei, Jesus, estamos grávidos. E assim, beleza, né? Serei pai. Num primeiro momento eu pensei, tô tranquilo. Né? Eu dava aula de Piaget na faculdade, né? Eu sei tudo sobre educar uma criança. Né? Tô tranquilo. Então, tô tranquilo. Né? E aí, quando a Heloísa nasceu, e aí em algum momento eu descobri que eu seria pai de menina. Aí, né? pior em algum momento ainda. a gente fez lá o exame lá que descobriu o sexo, que a gente, na época ainda não estava
no hype essa coisa de chá revelação, de Aham. fumacinha cor-de-rosa e tudo mais. Sim. Então a gente já foi direto ali, faz o exame de sangue, papum, é menino. E aí, isso mexeu comigo num dado momento, porque eu fiquei pensando assim, caramba, você é pai de uma menina, 2018, que ela nasceu em março de 2018, você pensa assim, quem em sã consciência vai trazer um ser humano para o mundo, né? Um mundo já meio caótico e tudo mais. Como é que a gente vai fazer, enfim, questão de grana. Naquele momento eu estava com uma carreira bastante consolidada, minha esposa estava começando a se consolidar na sua carreira, ela estava mudando de emprego e tudo mais, então, assim, a gente teve todas aquelas preocupações econômicas que todo mundo vai ter de pensar em criar um filho. Sim. Quando a Heloísa nasceu, a minha vida se transformou. Assim, se transformou no seguinte sentido, a paternidade foi um processo transformador para mim. E por uma série de aspectos. E um deles foi a minha esposa, ela teve uma depressão pós-parto. Então a Heloísa nasceu, alegria, a menina lá em casa, mas a minha esposa meio Sim. com sentimentos confusos. É um assunto bem delicado e que acontece recorrentemente e não é comentado, né? Não, muita muito gente delicado. tenta abafar isso. Assim, não, exatamente. Então, assim, a depressão pós-parto, minha esposa na época trabalhava numa empresa em Sorocaba, que é tipo uma edutech aqui, enfim, é uma empresa dita, moderninha e tudo mais. Uhum. Só que minha esposa teve a Heloísa, 3 meses depois foi demitida. Nossa. Né? Então, assim, ela ainda estava de licença maternidade, ou não? Ela não estava porque ela era PJ. Tá. Né? Então é aquela coisa. Ela era PJ nessa empresa, então, tipo, tchau e benção, sem nenhum direito. Então, junta a depressão pós-parto, desemprego, aquela coisa toda. E aí eu me vi numa situação que eu tive que assumir certas responsabilidades do cuidado com a Heloísa, porque ao mesmo tempo eu tinha que cuidar da minha esposa, tinha que cuidar da menina, tinha que trabalhar, dar aula. Então, assim, foi um período muito difícil para mim, para minha esposa. Né? Mas, assim, eu me vi em situações, às vezes, de que eu tinha que eu pegar o leite que estava na geladeira, que minha esposa tinha esgotado do seio, para dar de mamar para ela, enfim, porque ela estava fragilizada naquele momento. Então, assim, foi um momento de emoções muito misturadas. Foi um momento muito tenso. E aí eu comecei a sentir uma coisa que até então eu nunca tinha vivenciado. Né? Eu sempre soube que as mulheres tinham toda a dificuldade de conciliar emprego, trabalho, vida, porque a gente sempre delega essa questão da cria, né? Do cuidado com a cria para a mãe. Né? E não que eu não quisesse cuidar da minha filha, muito pelo contrário, mas eu estava numa posição onde minha filha precisava ir para consulta médica, minha esposa precisava passar por consulta médica, ela não estava bem emocionalmente, e aí eu tinha que faltar do meu emprego para levar as duas para o hospital. Que ao mesmo tempo também era o emprego que sustentava a vida de todos vocês. E aí vinha a pergunta, mas por que você vai levar sua filha no médico? E a sua esposa? É maluco, a filha é minha. Eu vou levar ela no médico. Pouco importa a minha esposa. Né? Até porque eu não queria, naquele momento, expor a minha esposa. Sim, né? Eu falei, eu não vou levar porque eu tenho que levar minha esposa no médico também. Então, assim, eu comecei a perceber a dificuldade que é ser pai de uma menina num mundo que não se preocupa com pais de meninas. Então, assim, desde dificuldades como justificar uma falta no trabalho, né, que eu tinha direito. Né? Eu tenho direito de faltar no meu trabalho para levar a minha filha no médico. Né? Mas por que você não manda a sua esposa? E assim, eu escutava isso de mulheres, de coordenadoras, de diretoras. É surreal. Não, é surreal. Até coisas cômicas, como chegar num fraudário de shopping center, né? E aí entra o orangotango aqui com 1,90 m com uma criança no colo para trocar, e as mães ficam olhando assim do tipo, o que esse homem está fazendo aqui dentro? Como se fosse um espaço sagrado que o profano aqui foi lá e ainda mais, um homem trocando uma menina. Sim. Né? Um corpo feminino. Então, eu comecei a perceber uma série de situações que eu falava assim, nossa, cara, e que eu nunca tinha reparado. Né? Antes de ter minha filha, eu ia num boteco tomar uma lá com a minha esposa e com os colegas, e eu nunca tinha me preocupado se naquele boteco, no banheiro masculino, tem trocador de criança. Mas quando eu estava com a minha filha ali, porque a gente não deixou de sair, né? Sim. Minha esposa, em algum momento, ela vai se tratar dessa depressão pós-parto, ela vai melhorar e tudo mais, né? Então, assim, estamos com a Heloísa aqui num restaurante, num barzinho, não sei o quê, a menina enchia a fralda, eu ia lá trocar ela, mas onde que eu vou trocar ela? Mas o trocador é só no banheiro feminino. Tá,
E o que eu faço? Inclusive é recente esse movimento de começar a ter trocador em lugares públicos, né, no banheiro Sim, masculino. É sim, bem recente e não é sim. todo lugar que ainda tem. Não, não, não. E aí nessa época eu virei sommelier de trocador de banheiro. Né? Eu queria saber de todos os tipos, porque às vezes tinha, né? O trocador era tipo uma tábua pregada na parede para você trocar a criança. Né? Mas era engraçado porque eu estava lá com a minha filha, onde é o trocador? Ah, mas é no banheiro feminino. Eu falei, tudo bem, então você pode entrar lá ver se tem alguma mulher e me dizer quando ela sair para eu poder entrar. Ah, mas você não pode entrar lá. Cadê a mãe? Do tipo, oh, a mãe tá onde ela quiser estar, meu. Que importa cadê a mãe? Eu sou o pai, eu tô com a criança aqui. Eu quero trocar ela. Então, isso me abriu a mente para uma série de questões, né, que eu comecei a levar para a minha formação de professores. Né? Eu comecei a levar, eu provocava as minhas alunas e dizia assim, olha, por que uma mulher estranha, um pai, está trocando a sua filha no fraldário do shopping? Né? Ah, porque, né? Em que momento a gente está errando nessa questão de educar as pessoas? Então, isso foi me levando para entender melhor essas relações do machismo, da masculinidade, da paternidade. Né? Então, eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, né? Como educador, a tentar levar essa discussão para frente. Né? Uma coisa que, por exemplo, foi interessante antes da minha filha nascer, eu já tinha mudado um hábito meu, que era eu fazer o xixi de pé. Eu comecei a fazer xixi sentado. Sim. Em respeito à minha esposa, né? E depois em respeito à minha filha. Maravilhoso, né? Muito bom. E assim, e quando eu falo isso, eu penso, mas como assim fazer xixi sentado? Porque fazer xixi sentado é coisa de mulher, né? Fisiologicamente coisa de mulher, né? Homem não precisa. Mas a questão não é que o homem não precisa. A questão é que se você parar para pensar, pela lógica, e aí o filósofo, o computeiro, lógico, se você pensar logicamente, é muito mais higiênico fazer o seu xixizinho sentado do que fazer de pé, né? No meu caso, ainda com 1,90 m, achando que aquele jato d'água ali, aquele jato de urina, não vai respingar para lugar nenhum. Parede, né? Vaso, enfim. Sim, não, mas não respinga. Mano, são micropartículas, são microgotas que vão ali e que a outra pessoa vai sentar, enfim. Então, é aquela coisa, a paternidade, o saber que eu seria pai, começou a me despertar para questões que eu nunca tinha pensado, né? Começou a questionar valores que eu muitas vezes reproduzia sem pensar. Né? Então, eu comecei a me preocupar muito com essa questão do machismo, com essa questão da masculinidade, né? Eu preciso rever meus valores e hoje eu sou assim uma pessoa que defende com unhas e dentes que pais, independente de menino ou de menina, eles precisam cumprir o seu papel. Né? Não é uma questão de, eu vou ajudar a minha esposa. Não estou ajudando a minha esposa. Não é? A cria também é sua. Então exatamente, é minha responsabilidade. Isso, é minha responsabilidade. Né? Eu não troco a minha filha para ajudar a minha esposa. Então ela está cozinhando e aí para ajudar ela a não parar de cozinhar, eu vou trocar. Não, é minha. É minha responsabilidade. Aliás, fazer a comida da minha filha também é minha responsabilidade. Maravilhoso, né? Eu posso dividir isso. Sim, claro. E óbvio que tudo isso casa com uma série de coisas que eu já tinha. Então, assim, quando você olha o pensamento do Paulo Freire, eu nunca tinha pensado o Paulo Freire na paternidade. Certo. Mas daí você fala, não, mas claro, é óbvio, tava ali, tava na minha cara estampado o negócio. Mas tem coisas que a gente precisa passar pela experiência para entender. Então, a paternidade para mim foi um evento transformador. Eu digo que eu sou... existe um Edgar antes do pai. Né? Existe um Edgar filho, professor, tio, sobrinho, e do dia 2 de março de 2018 para frente existe o Edgar, pai da Heloísa, que é uma pessoa diferente e melhor. Melhor no sentido de que eu me reconheço hoje um ser humano mais consciente de muitas coisas por ter sido pai de uma menina. Mais ou menos por aí. Maravilhoso. O senhor falou sobre masculinidade. Eu vi pelo LinkedIn que está rolando aí um movimento em relação a um livro, alguma coisa assim. Isso, então. Eu quero saber sobre isso. Então, veja só. Esse despertar de consciência para a paternidade, né, acabou fazendo com que eu escrevesse sobre isso, com que eu colocasse essas questões nas minhas crônicas, enfim. E aí uma pessoa, que é o Maurício Maru, que é alguém que já tem um certo trânsito no meio literário aí sobre paternidade, ele me convidou para participar de um livro que se chama O Futuro das Novas Masculinidades, que é um livro onde diversos autores, nós somos 20 e poucos autores, que discutem masculinidade na perspectiva da cultura, da sociedade, da política e da economia. Né? Dentro desses 4 eixos, cada autor fala um pouco ali sobre as questões das masculinidades. Então, esse é um dos temas que me são importantes hoje em dia. Né? Discutir os vários papéis que a gente usa o termo masculinidades no plural, justamente porque existem várias formas de se entender
o papel dos homens na sociedade, né? Ou o papel do masculino na sociedade. E aí eu, como educador, eu acabo não conseguindo fugir de um processo que é refletir sobre isso e tentar exercer um pouco do meu papel como educador fora do contexto da sala de aula, né? É claro que eu levo essas questões para dentro da sala de aula, mas também levar isso para fora da sala de aula, nas redes sociais. Eu entendo hoje que, para mim, as redes sociais, elas são espaços de provocação, são espaços para você plantar sementinhas ali que vão, que tem a possibilidade de germinar na cabeça de alguém, né? Por isso que isso me leva a uma outra dimensão das coisas que eu faço, que é a minha dimensão de escritor, né? Pretensamente eu me chamo de escritor, eu não tenho nada publicado oficialmente, né? Eu tenho publicações acadêmicas do período do meu mestrado, da época que eu comecei o doutorado, enfim, mas eu tenho me dedicado bastante a um gênero de escrita, que são as crônicas, e o meu meio de divulgar, de publicar, ao invés de pensar em publicar um livro, correr atrás de uma editora e tudo mais, eu publico nas redes sociais. Então, você me conhece lá do LinkedIn, sim, por conta, talvez, desses textos, né? Não sei como é que você chegou até mim lá no LinkedIn. Eu não lembro também exatamente qual foi o texto, mas sempre foram, assim, as publicações que eu sempre me identifiquei, ou por alguma sacada, assim, de tirar mesmo, de cutucar as pessoas, que eu também, eu enxergo isso como algo revolucionário, no sentido de, se não cutucar, não vai, então a gente tem que cutucar. Então... Eu sou partidário muito dessa coisa da provocação, né? Eu acho que isso é da almariana. Pode ser, pode ser. Eu sou de Ares também, eu tenho um pouco disso dentro de mim. Então, pode ser. Eu acho que tem um pouco do próprio papel do filósofo, né? Sim, também. Tem gente que acha pedante quando eu falo que eu sou filósofo, sabe? É engraçado, porque as pessoas... qual que é a sua profissão? Eu sou filósofo. Ai, nossa, filósofo, tá se achando o Aristóteles, né? Tá se achando... Mano, quem fez arquitetura é o quê? É arquiteto. Quem fez engenharia é o quê? Engenheiro. Quem fez filosofia é o quê? Filósofo, concordo. Pra mim faz sentido. Né? Então, assim, claro, eu não sou um filósofo de renome, né? Talvez ainda não, quem sabe, né? Lá em 2525, né? Sim. Pode ser que alguém descubra textos, né, escavando a nuvem da internet, alguém olha lá no século XXI, tinha um camarada lá, o Edgar, lá, que escrevia umas coisas fenomenais. Né? Provavelmente não vai acontecer isso, mas enfim, sonhar ainda é... Exatamente. E outra, nós não vamos estar aqui para saber se isso vai acontecer ou não, então faz conta que vai acontecer. E provavelmente, na verdade, quem vai descobrir a minha genialidade não vai ser nem um ser humano, vai ser uma IA. Né? Porque os seres humanos já terão perecido na Terra. Provavelmente. Mas, enfim. Então, eu gosto muito das redes sociais para fazer aquilo que o Raul Seixas, né, na música dele, fala, né? Enquanto Freud explica, o diabo dá uns toques. Né? Então, a minha função aqui é um pouco demoníaca, num bom sentido. É dar toque. É falar assim, olha, você já parou para pensar, por que você não faz xixi sentado? Né? Tem gente que vai ler isso e vai, meu Deus, o que esse cara está falando? Há milhares de anos o homem faz xixi de pé, agora esse louco vem falar de fazer xixi sentado. É isso aí mesmo, pare para pensar. Né? É aquela coisa, eu gosto da provocação, e aí a crônica é um veículo para mim. Né? Então, às vezes, eu escrevo sobre algo que eu sei que não é de concordância, e eu não busco concordância. Né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, eu escrevo para mim. Né? Sim. Eu tô com vontade de falar sobre tal coisa tá me incomodando. Eu vou lá, escrevo, pode ser uma crônica ficcional, 100% ficcional, pode ser um fato do meu cotidiano, enfim, mas eu ponho para fora no formato de texto e eu falo, bom, pronto, falei sobre isso. Agora, o que o mundo vai fazer com isso é o problema do mundo. Olha, eu também, desde criança, eu gosto muito de me expressar escrevendo, eu sinto muito mais facilidade em escrever. Não, gramática, assim, até minha professora, que foi a minha orientadora de TCC, ela falava que eu gostava muito de vírgula. E eu realmente, eu sou uma pessoa que eu coloco vírgula onde às vezes nem tem porquê. Mesmo sabendo da gramática, tem hora que é aquela coisa do neologismo. Até a minha gramática, às vezes eu falo, meu neologismo me deixa em paz. Então... Você quer naquele momento forçar uma pausa para quem tá lendo. Exatamente. A função da vírgula é essa, é uma pausa. Exatamente. Então, assim, nesse ponto eu quero uma pausa. Exatamente. Então, assim, é muito legal ver os textos, né, os seus textos. E como que o senhor consegue manter essa questão dessa criatividade constante? E aí, tem uma outra coisa, que o senhor criou recentemente uma oficina artesanal. Como que se deu isso? Como que é esse projeto? Enfim, comente, por favor. Vamos lá. O meu processo de escrita, ele é muito orgânico. Eu não planejo meus textos, assim, eu não sou a pessoa que senta e fala assim, semana que vem eu quero escrever sobre o conflito Irã-Israel. Ou semana que vem eu quero escrever sobre pessoas que colocam ketchup na pizza. Eu não tenho isso, eu não planejo. Na verdade, eu costumo dizer assim, eu sou um grande observador. Né? Eu sou uma pessoa muito, muito observadora. Então, às vezes eu tô, nesse momento aqui, eu tô sentado na minha sala, na minha mesa, na minha esquerda tem
uma porta de vidro, a varanda, e às vezes eu estou aqui sentado observando e eu vejo uma criança indo lá no parquinho, mexendo na bicicleta, ou vejo um pai indo pegar alguma coisa num carro, enfim, um passarinho voando. Tudo isso, para mim, é inspiração. Então, eu digo que as minhas crônicas, elas surgem do meu cotidiano. São coisas que eu observo no cotidiano. E assim, eu tenho uma facilidade muito grande para pegar um fato bobo do cotidiano, uma batida de carro, e transformar isso num texto. Né? É uma coisa que flui para mim de forma muito orgânica. Então, assim, nenhuma das minhas crônicas, ela é muito planejada. Eu sento, escrevo, publico. Aí eu leio o que eu publiquei, eventualmente eu vejo que eu errei ali, troquei uma letra por outra, ou enfim, tem algum errinho, eu vou lá, edito e... Oi, filha? Cadê o quê? Minha faixa. Não sei. Ele tá por aí. Ela tá procurando a faixa do cabelo dela. Como que você não sabe, pai, onde está essa faixa? Como saber, né? No buraco negro que é o quarto dela, impossível saber. Mas o que acontece? A minha escrita ela é muito orgânica nesse sentido. Eu não fico planejando, pensando muito. E eu acho que isso é uma coisa própria da crônica, porque a crônica é um texto curto, é um texto não muito elaborado no sentido de uma narrativa que tem que dar detalhes e fazer amarrações entre presente, passado e futuro. Então, assim, eu encontrei na crônica uma forma bem orgânica de me expressar. Então, assim, para mim tudo, né, é tema. Então, assim, todo dia eu tenho alguma coisa que eu falo, isso aqui vai ser legal de escrever, né? Às vezes, tem dia que eu falo assim, eu tenho vontade de escrever 3, 4 coisas e acabo não escrevendo, porque eu penso assim, não, se eu publicar no mesmo dia uma crônica a cada meia hora, as pessoas não vão conseguir ler, porque o algoritmo, aí vem o maldito algoritmo, ele vai pegar a primeira, já vai esquecer, enfim, não vai chegar nas outras pessoas. Mas assim, além do que eu escrevo no LinkedIn, eu tenho um Substack, onde eu escrevo também lá, tem alguns blogs abandonados, onde eu escrevi bastante coisa, enfim. Mas é um processo muito orgânico para mim. As pessoas, quando me perguntam assim, mas quanto tempo você leva para escrever um texto? Eu levo 10 minutos para escrever o texto, né? Porque é numa sentada. Sim. E aí a coisa da oficina artesanal, ela surgiu, primeiro, de uma ideia de ter uma segunda fonte de renda, né? Porque a vida de professor, ela depende de aula. Eu estou empregado, eu dou aula num colégio aqui em Sorocaba, eu tenho 3 dias de aula, onde eu dou aula das 7 da manhã às 7 da noite, enfim. Mas eu tenho tempo livre e eu fiquei pensando, eu dou aulas particulares também, dou aula de reforço escolar, enfim. E aí, perto de começar as minhas férias de julho aqui agora, eu pensei assim, eu podia tentar fazer alguma coisa para as pessoas que querem aprender a escrever. Mas o aprender a escrever é uma coisa muito subjetiva, né? Você quer aprender a escrever o quê, né? E aí eu tenho feito essa provocação ultimamente no LinkedIn, mais fortemente, do texto produzido por IA, né? Tchau, vai lá, brincar. Achou a faixa. Achou. Eu tenho feito essa provocação, né? O texto produzido por IA, né? Muita gente produzindo texto com IA e eu tenho feito essa provocação. Mas pera lá, cadê o elemento sensível? Cadê o elemento humano, né? Então, a produção de texto por IA, eu assemelho à produção industrial, né? Aquela coisa, é molho de tomate enlatado. Sim. É feito para vender em quantidade, é feito para ser consumido em quantidade, é feito da maneira mais rápida possível, mais barato possível. Então, né, o caminhão de tomate despeja o tomate lá com coró, com folha, com que for. Com tudo. Né? A Anvisa até aceita lá, pode ter não sei quantos 3% de pelo de rato no tomate. Porque, é claro, o caminhão vai despejar tomate ali, vai rato, vai tudo junto, mói, vai ir para altas temperaturas, vai matar todos os bichos que tiver ali, mas é algo industrializado. E aí eu faço esse contraponto com o artesanal. Né? Então, a minha escrita é artesanal na medida em que eu não uso nada além do meu cérebro, né? Para produzir. Claro que eu uso um computador para digitar, eu uso uma internet para divulgar, mas a produção do texto, ela depende da minha cabeça. E aí eu pensei, tem gente que tem dificuldade para escrever, às vezes não porque não sabe escrever, não é porque não sabe a gramática, né? Não é porque... Não, ela sabe, mas ela não consegue ordenar as ideias, enfim. E aí a minha ideia da oficina de escrita artesanal era fazer o quê? Um bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora, para tentar ou trazer um repertório diferente para essa pessoa, ou trazer uma técnica. A minha ideia era assim, eu vou falar como é que eu escrevo. E aí você pensa assim, isso aí encaixa com você? Encaixa. Vamos conversar mais sobre isso? Então, assim, não é um curso, não é uma aula programada, o Edgar, escritor de crônicas, o Edgar, professor de 30 anos de sala de aula, é o Edgar, filósofo, é o Edgar, pai, os vários Edgares que eu sou, trocando uma ideia com você. Legal.
Mas eu não botei para frente ainda, porque eu planejei isso. Você é uma das que entrou em contato Sim. comigo para participar e eu deixei todo mundo no vácuo, porque é, é, o meu momento de vida, né, neste momento, me complicou questões familiares, outras questões, e eu falei, pera lá, eu estou tentando abraçar o mundo e eu não vou conseguir. Sim, Então, somos um assim, só. a oficina de escrita artesanal, ela tem uma proposta, ela está na minha cabeça, mas eu não fiz ela funcionar ainda. Né? Eu não tive... eu acho que eu ainda não estou maduro ou pronto para fazer isso ainda, né? Por questões de gerenciar a minha vida. Né? Porque assim, eu não quero simplesmente oferecer um negócio que depois eu não vou ter condições Sustentar, né? de sustentar. Exatamente. Até porque a minha ideia na oficina é cobrar, é falar assim, olha, você vai pagar pelo meu tempo. Sim. Então assim, quando eu estou dando aula lá na escola, a escola me paga X reais por hora pelo meu tempo. Então assim, eu não vou te vender um curso, eu vou te vender o meu tempo. Você quer conversar comigo durante uma hora, vai custar X. Sim. Se você achar que isso vale a pena, a gente conversa. Se você achar que não vale a pena, continua lendo meus textos de graça lá, que também tá tudo bem. Sim, né? perfeito. Então, assim, a minha ideia, eu tô amadurecendo melhor essa ideia na minha cabeça, porque eu não quero. Obviamente, eu quero ser remunerado por isso, mas eu não quero que isso seja meramente um curso, né, que a pessoa acha que vai fazer e vai sair daqui escrevendo melhor do que antes, né? Não é por aí. Sim, então, assim, mesmo porque a escrita é uma coisa muito pessoal, né? Eu então, encaro assim, muito dessa forma. é uma ideia que eu joguei na rede para ver se as pessoas topariam. Algumas pessoas me responderam, mas eu até cheguei a tentar marcar horário com algumas delas, mas aí foi numa semana que minha vida pessoal aqui teve alguns entraves e eu acabei não tocando em frente. Então, assim, é um dos projetos que está ali engavetado para eu poder desenvolver. Perfeito. Bom, tem mais algumas coisas aqui, mas nosso tempo também já tá se estendendo. E aí eu vou fazer agora um papo reto e rápido. Então eu bate bola. Vamos lá. Deixa eu até pegar aqui que eu anotei algumas coisas. Bom, ser professor é... em uma palavra ou frase curta, hein? Vamos lá. Ser professor é... construir o futuro. Boa. Ser computeiro é... É gostar de problema. Boa. Ser pai é... Maravilhoso. Oba. Ser escritor é... Desafiador. Ser cervejeiro é... Porque essa eu não perguntei, mas eu quero saber aqui, hein? Ser cervejeiro é... É ter o prazer de beber algo que foi você que fez. É igual comida caseira. Boa. Um educador ou uma educadora? Paulo Freire. Boa. Um filósofo ou filósofa? Essa é difícil, mas eu vou colocar aqui eu vou colocar um histórico, o Aristóteles é o meu preferido, mas vou colocar aqui também a Márcia Tiburi, que é uma filósofa brasileira que eu gosto muito da forma como ela trabalha. Márcia Tiburi. Boa. Um escritor ou uma escritora? Um clássico de Edgar Allan Poe, meu xará, e vou colocar aqui o Cássio Zanata, é um cronista também que eu sigo no Instagram. Gosto muito do trabalho dele, é um cara que eu admiro. Legal. Cássio Zanata. Perfeito. Um livro para aprender sobre filosofia? A coleção Os Pensadores. Tá bom. Um livro para aprender história? Nossa, um livro para aprender história? Sim, vamos focar na história brasileira, vai? Nossa, eu não consigo pensar num título. Não? Não, Então assim, vamos... um livro não. Mas eu diria assim, O Mundo é o livro para a gente aprender história. Invocando Paulo Freire, ler o mundo é a melhor forma de aprender história. Perfeito. Um livro para ser feliz lendo? Um livro para ser feliz lendo O Pequeno Príncipe. Ah, eu adoro também. Uma banda de rock? Kiss. Uma banda que o senhor aprendeu a gostar por causa da sua filha? Não é uma banda. Tá bom. Mas é Ana Castela. Ana Castela é o que eu ouço constantemente aqui em casa. Tá. Uma banda ou cantor, cantora que o senhor aprendeu a ouvir, a gostar por causa dos seus alunos? Por causa dos meus alunos? Nossa, essa é difícil. Adolescente sempre tem música. Não, sim, mas eu tô tentando pensar agora aqui. Nossa. Tem uma banda. Nossa, como que é o nome? Agora me fugiu. Não consigo responder. Tá bom, vamos lá, próxima. Um conselho valioso que lhe deram na vida. Que o senhor leva assim pra sempre. Minha professora de história, acho que no 4º ou 5º ano, ela disse assim: aprenda tudo o que você puder aprender. Sempre que você tiver a oportunidade de aprender uma coisa nova, seja corte e costura, aprenda. Porque as palavras dela são mais ou menos assim: podem te roubar e levar tudo que você tem, menos o seu conhecimento. Eu acho que esse foi um conselho muito edificante na minha vida. Com certeza. Um conselho que você daria pra qualquer pessoa, independente da idade? Aprenda. Não pare de aprender nunca. Eu acho que nós somos seres
um constante processo de construção. Ninguém está pronto, ninguém está acabado, ninguém está completo. Então, assim, a gente precisa constantemente aprender e reaprender. Como diria Paulo Freire, somos seres inacabados. Isso, exatamente, exatamente. Edgar Albuquerque por Edgar Albuquerque. Uma metamorfose ambulante. Eu também sempre falo isso, ainda mais com meus cabelos. É a melhor definição. Muito bom, professor. Eu agradeço muitíssimo por esse papo, por todas as respostas, por toda essa conversa. Foi muito legal ter o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, de poder falar sobre todas essas coisas assim de maneira tão descontraída. E parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é bacana o que você está fazendo e desejo aí vida longa e próspera ao Papo Reto. Muito obrigada, professor. Obrigado eu.